Olá, um bom dia. Chegamos ao quarto domingo da Páscoa, o chamado Domingo do Bom Pastor, e que recebe esse nome porque em todos os anos, neste domingo, nós lemos algum trecho do capítulo 10º do Evangelho segundo São João, aquele capítulo em que nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta aos apóstolos dizendo: Eu sou o bom pastor. Nas Sagradas Escrituras, era bastante presente já essa imagem do pastor, para começar, porque muitos dos personagens importantes eram pastores de ovelhas. Então, Abel, o justo, era pastor de ovelhas e agradou mais a Deus com o seu sacrifício do que Caim havia agradado com os frutos da terra. Moisés, antes de desempenhar a sua missão de conduzir o povo, era pastor de ovelhas. E também o rei Davi, no relato do chamado de Davi, quando Samuel se aproxima e vai procurando cada um dos filhos de Jessé, Davi é o último, mais novo filho e que apacentava as ovelhas. E no imaginário do período do Antigo Testamento, essa imagem do pastor e da ovelha e das ovelhas era aplicada aos reis, aos governantes. Via-se dessa maneira, que um bom rei era como um bom pastor que apacentava, protegia, conduzia o seu povo, aliás, as suas ovelhas. Então, isso era bastante presente, a tal ponto que no capítulo 34 da profecia de Ezequiel, que nós conhecemos muito bem, Deus condena os pastores de Israel, ou seja, os representantes que ele mesmo havia estabelecido, sejam as autoridades civis, sejam as religiosas, poderiam ser enquadradas, como pastores, entre aspas, mas Deus os condena porque não se preocupavam com as suas ovelhas, mas apacentavam-se a si mesmos, e o Senhor então faz um duríssimo oráculo com a promessa de que ele mesmo apacentaria o seu rebanho. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, diz àqueles israelitas que certamente conheciam as Escrituras: Eu sou o bom pastor. Aqueles que vieram antes de mim eram mercenários. Eu sou o bom pastor. Eles entendiam, provavelmente percebiam, que Nosso Senhor estava mostrando isso, que se cumpriu. Agora Deus está aqui apacentando, conduzindo as suas ovelhas. E essa condução das ovelhas que o Senhor realiza, ele continua realizando através da igreja. Por quê? Como é que Jesus apacenta as suas ovelhas? Como é que Jesus nos apacenta? Primeiro modo, ensinando-nos a verdade. E diante de Pilatos ele disse isso, nós ouvimos há pouco na paixão: para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Jesus então, ensinando o Evangelho, ensinando a doutrina sobre a salvação, ensinando a doutrina moral, Nosso Senhor ensinando sobre o sacramento, sobre o batismo, sobre a Eucaristia, e a igreja continuando a fazer isso, ensinando, recordando os homens da lei natural, recordando os homens da doutrina dos sacramentos, recordando os homens do caminho a ser seguido. Assim Jesus apacenta as suas ovelhas. Uma outra maneira com a qual Jesus nos apacenta é nos santificando, de uma maneira especial, pelo seu sacrifício da cruz, que é renovado todos os dias sobre os altares na Santa Missa. Jesus apacentou as suas ovelhas quando dizia: os teus pecados estão perdoados, e continuou fazendo isso através do sacramento da confissão, através de todos os sacramentos da igreja. Jesus santificava o seu povo, intercedendo por nós, e continua fazendo isso, intercedendo do céu por nós. Mas também continua fazendo isso através da igreja, a oração da igreja.
não somente a oração dos padres, dos bispos, mas a oração de todos os fiéis da igreja, santificam as pessoas. É Jesus que apacenta as pessoas, apacenta-nos, quando nós oramos uns pelos outros, quando Ele ora por nós. E o terceiro modo, através da sua missão, do seu apostolado. E é um apostolado que continua pela igreja, né? E todas as iniciativas que a igreja tem, né? A sua pastoral, os seus apostolados, o seu trabalho para ajudar e colaborar para que as pessoas conheçam a verdade, se convertam e vão para o céu, são a continuação do pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Então, toda essa introdução para dizer, olha, Jesus é o pastor que nos conduz e continua essa missão através da sua igreja. E no Evangelho, Nosso Senhor explicita um pouco e especifica como é esse seu pastoreio. A primeira frase que ele diz hoje é: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, as minhas ovelhas escutam a minha voz. O que quer dizer que o traço distintivo que nos faz pertencer ao rebanho do Senhor é escutá-lo, é segui-lo. Em outras palavras, é conhecê-lo e obedecê-lo. Nós poderíamos pensar assim, que ser do rebanho de Jesus seria consequência de uma simples afeição, de uma identificação afetiva, porque eu gosto de Jesus, porque eu me sinto bem com Ele, me sinto protegido por Ele. E o Senhor no Evangelho diz algo mais: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós poderíamos ver esse escutam a minha voz como uma menção um pouco velada ao dom sobrenatural da fé. E é a fé, esse dom de Deus, que nos permite escutar a voz do Senhor. Mas escutar de fato. No Evangelho, Jesus faz essa distinção entre aqueles que só ouvem, mas não escutam. Entre aqueles que só veem, mas não enxergam. E hoje nós pedimos ao Senhor que nos dê o dom sobrenatural da fé, que nos faça escutá-lo de fato. E quando a fé penetra uma alma, ela nos permite aceitar aquilo que o Senhor diz, ver a verdade daquilo que o Senhor diz e desejar conformar a nossa vida completamente àquilo que o Senhor diz e desejar, inclusive, apoiar inteiramente a nossa vida sobre Ele, né? E não buscar nada que nos afaste desse caminho. Nós poderíamos, usando essa metáfora do Senhor, do pastor, poderíamos imaginar isso. Um grande campo com muitas vozes e muitos ruídos e vento e animais. E pedimos ao Senhor essa capacidade de, no meio dessa confusão, ouvirmos a sua voz, para que nos tornemos autênticas ovelhas, para que tenhamos de fato o dom da fé. E pode acontecer que alguém, ainda que exteriormente presente à igreja, não tenha o dom da fé. Nós pedimos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, que eu escute a sua voz. Senhor, infunde na minha alma essa luz sobrenatural que me faça compreender as realidades espirituais e que me leve a desejar conformar inteiramente a minha vida a Ti, te colocar no primeiro lugar. Bom, o Senhor é o nosso pastor, que nos conduz. Isso, como dizia, não é simplesmente uma metáfora sentimental. Mas nós poderíamos nos perguntar, mas afinal,
para onde o Senhor nos conduz? Afinal, no que consiste esse pastoreio? E o próprio Jesus nos dá uma resposta no Evangelho de hoje, quando em seguida afirma: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Então, nosso Senhor nos dá um grande conforto. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Nos dá uma segurança, nos faz uma promessa que não nos abandonará, que se nós o ouvirmos, ele não abrirá mão de nós, não nos rejeitará. Porém, ele diz muito claramente: eu lhes dou a vida eterna. Ele nos pastoreia em direção à vida eterna. Com isso, nosso Senhor mostra com clareza qual é a finalidade do seu pastoreio. Jesus veio a esse mundo, ensinou, morreu na cruz para nos levar à vida eterna. Com isso, Jesus mostra qual é a finalidade da igreja nesse mundo. Ele fundou a igreja, consagrou-a com o seu sangue, deixou até o fim dos tempos os sacramentos e o carisma de verdade sobre o Papa, sobre os bispos. Não para que nós façamos um grupo, um clube de pessoas, um clube de bons moços, mas para que os homens possam ser conduzidos na verdade para a vida eterna. E assim também Jesus mostra o sentido da nossa própria vida. Quer dizer, nós estamos aqui não para gastar o nosso tempo para trabalhar, para realizar alguns planos, alguns projetos, aproveitar momentos bons. Isso vai acontecer naturalmente, às vezes mais, às vezes menos. Mas nós estamos aqui para ir para a vida eterna. E é sobre isso que fala a segunda leitura, se nós prestamos atenção. A segunda leitura belíssima do livro do Apocalipse mostra a visão de São João de uma imensa multidão, no céu, de gente de todas as tribos, povos, línguas que ninguém podia contar, e que trajavam vestes brancas e que disseram que vieram da grande tribulação. Veja, essa foi a vida dos apóstolos, essa foi a vida dos santos, essa foi a vida daqueles que amaram a Deus com todo o coração, para valer, uma grande tribulação. E conclui a leitura dizendo isso, que aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus, os abrigará na sua tenda, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os molestará o sol, nem calor ardente, e termina. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, isto é, Jesus Cristo, adorado por todos no céu, o Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida e enxugará as lágrimas dos seus olhos. Jesus é o pastor que nos conduz à vida eterna. Então, hoje também é um dia para nós nos recordarmos que essa é a missão da igreja. Então, a missão da igreja e dos pastores da igreja, dos padres, dos bispos, não é afagar-nos, não é ser um ombro amigo, não é reverberar as opiniões em voga, não é estar na moda, não é seguir as tendências da última estação. A missão da igreja é, como dizíamos no início, ensinar as mesmas verdades que o Senhor ensinou. Santificar por meio dos mesmos sacramentos que ele instituiu e por meio da oração. E conduzir a vida eterna.
Então, o Nosso Senhor hoje no Evangelho nos recorda a direção para que segue a nossa vida. Nós não somos como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus, no início do seu ministério, se lamentava e se compadecia, porque via a multidão triste e abatida como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um pastor, Jesus. Mas para que nós reconheçamos isso, é necessário que nós reconheçamos também que Ele nos conduz para a vida eterna. E nós devemos desejar a vida eterna. Nós devemos querer. E devemos reconhecer que existem riscos. Jesus é bastante claro, e não somente Nosso Senhor, mas inclusive os apóstolos, São Paulo, São Pedro, no Novo Testamento, são muito claros, dizendo que haverá falsos profetas, que haverá verdadeiros lobos vestidos em pele de cordeiro, que haverá verdadeiros devoradores que virão para dispersar o rebanho. Mas nós pedimos ao Senhor o quê? Uma fé firme e sobrenatural, confiança, desejo da vida eterna, para que nós permaneçamos no seu rebanho. Ninguém vai arrancar as minhas ovelhas de minha mão. O meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E hoje também, no quarto domingo, domingo do Bom Pastor, nós costumamos, de uma maneira especial, rezar pelo ministério dos sacerdotes. Pedir a Deus pelos sacerdotes, pedir a Deus mais vocações sacerdotais. E hoje pode ser também um dia bastante interessante para que nós aprendamos a ver no padre e no bispo a imagem de Cristo, bom pastor, e tratemos o padre e o bispo de uma maneira mais sobrenatural. Seriam duas maneiras pouco sobrenaturais e eu diria erradas de tratar sobre o padre e o bispo, as seguintes maneiras, que são opostas entre si, mas que são igualmente erradas. A primeira, aquela visão muito negativa sobre os padres e os bispos, que em geral tem quem não é católico, ou algumas pessoas que são católicas, mais anticlericais, que é aquela ideia de que padre, bispo, né, ou é tudo pedófilo, né, ou é tudo só pensa em dinheiro, ou não tá nem aí, ou é bobagem isso aí, esse negócio de insistir em celibato, isso, aquilo, e não tem nada a ver, não existe nada de homem de Deus, isso aí é bobagem, etc. Bom, isso é errado. É porque o padre, o bispo, que são escolhidos não por mérito próprio, mas são escolhidos por uma vocação dada por Deus. Infelizmente, tem alguns que entram e buscam essa vocação sem ter uma autêntica vocação. É verdade, mas uma vez que são ordenados, são sim, de fato, ministros de Deus, devem ser respeitados como tal. E por quê? Porque nós vemos no padre e no bispo a imagem de Cristo bom pastor. Repito, não pelas suas qualidades pessoais, não porque sejam santos. Há alguns que são, de fato. Há outros que não, que são nem um pouco santos. Mas por quê? As suas mãos foram consagradas por Deus. As suas mãos são, por assim dizer, um prolongamento da mão de Jesus Cristo e tem sim a capacidade de abençoar, de santificar, de perdoar os pecados, de consagrar o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, ao ver o padre, né, os defeitos ou as qualidades do padre, nós veremos Jesus Cristo. E se o padre é um pecador, se o padre tem uma conduta, se o padre não é um exemplo a ser seguido,
né? Nós rezamos em dobro e reparamos em dobro a Deus essa ofensa, lembrando-nos que, uma vez que um padre, um bispo, são representantes de Cristo pastor, se um padre ou um bispo se perdem, eles perdem, levam consigo um número considerável de pessoas, que certamente serão desencaminhadas pelos seus maus exemplos, pelo seu mau ensinamento, pelos seus erros. Mas existe uma outra forma pouco sobrenatural, oposta de ver os padres, que não é essa forma negativa, anticlerical, preconceituosa sobre os padres e os bispos, mas é aquela forma daqueles que se apegam à pessoa do padre. É que dizem assim, não, eu gosto da missa daquele padre. Não, eu não vou mais na missa porque não é mais o padre que eu gosto. Não, esse padre é muito bom, eu gosto dele, só vejo a missa dele, ou eu gosto dele porque ele canta. Essa maneira de personalizar, né, o ministério do padre também está errado. É óbvio que é bom ter gratidão pelos padres que de alguma maneira influenciaram a nossa vida. É bom ter gratidão pelo padre que nos batizou, rezar por ele ou pela sua alma, pelo padre que nos deu a primeira comunhão, pelos padres que ouviram as nossas confissões, pelo padre que foi o nosso diretor espiritual, ou que é o nosso diretor espiritual. Mas se alguém se detivesse nisso, no padre fulano, ou nos padres desse grupo, nos padres daquele grupo, né, perderia de vista o que é o sacerdócio. Perderia de vista esse mistério tremendo, né, de Jesus Cristo, que se utiliza de homens diferentes, com qualidades, alguns com muitas qualidades, ou com defeitos, outros, infelizmente, com muitos defeitos, mas para que ele, Jesus Cristo, apacente o seu rebanho. E depois, hoje também, de uma maneira especial, nós rezamos pelas vocações ao sacerdócio. E uma vez que nós tenhamos a nossa mente liberta dessas caricaturas do sacerdócio, seja, repito, esse anticlericalismo, né, ou seja, essa visão humana no mau sentido, personalista do padre, então nós podemos compreender que o sacerdócio é sim a vocação mais sublime que existe. Porque o sacerdote se identifica sim, independente dos seus méritos e qualidades pessoais, ele se identifica sim de uma maneira muito estreita a Jesus Cristo. O sacerdote recebe sim um dom muito mais alto, que não é para ser usado por si mesmo, mas que é para ser distribuído pelos outros, que é o dom dessa graça sacramental que lhe permite perdoar pecados, que lhe permite consagrar o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus Cristo, que lhe permite rezar e ser especialmente ouvido. E o fato é que eu não me pergunte por que, né, Deus não revela o porquê, mas de tantas maneiras que Deus tem para pastorear o seu rebanho, o Senhor, por um mistério, né, das suas escolhas, um mistério dos seus planos, quis apacentar o mundo através do ministério dos bispos e dos padres. E Nosso Senhor fez essa escolha arcando com todas as consequências, inclusive o mal que os pastores desvirtuados poderiam realizar no mundo. Mas o fato é que a pessoa do sacerdote carrega consigo o caráter sagrado do sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Mas além disso, através dessas pessoas, com toda a fragilidade, com todo o barro de que são feitas, Deus despeja continuamente muitas graças sobre o mundo. E essa escolha, essa eleição que é gratuita para uma vocação ao sacerdócio, é uma eleição pela qual alguém deve agradecer muito a Deus, e é uma eleição que abençoa não somente a vida daquele que é escolhido, mas a vida da sua família e a vida de todos aqueles com quem ele vai se relacionar. Por isso, o que nós mais deveríamos querer seria um padre na nossa família. O que alguém mais deveria querer seria ser padre. Conta isso da vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha queria ser padre. Obviamente, Santa Teresinha sabia que não ia ser padre. Hoje em dia tem mulheres que reivindicam o direito de ser padre, que não existe, porque Jesus instituiu com homens o sacerdócio. Ela sabia que não queria ser padre, não tinha pretensão, mas ela, na sua infância interior, dizia isso: eu queria ser padre porque é grande isso, porque é belo, porque é maravilhoso, porque ela amava os padres, porque ela rezava pelos padres, porque ela tinha um coração grande. E um coração grande e repleto de fé deve amar o sacerdócio. Não deve amar o padre fulano ou o padre beltrano. Deve amar o sacerdócio. Vendo no sacerdócio, como diz o Curadars, o amor do coração de Cristo. Então, peçamos a Jesus nesse domingo do Bom Pastor que dê essa graça de um sacerdote na nossa família. Peçamos nesse domingo do Bom Pastor que, se você é homem e tem idade para isso, que Deus te mostre se é a sua vocação. Peçamos a Deus nesse domingo do Bom Pastor pelos padres, para que se santifiquem, para que, se necessário, se convertam de fato a uma vida cristã. Mas peçamos nesse domingo do Bom Pastor para que o Senhor seja generoso, seja compassivo, tenha piedade de nós e manifeste essa generosidade, essa piedade, dando-nos padres com uma doutrina reta, com vida de oração e dedicados à salvação das almas. Que Nossa Senhora interceda por nós, Nossa Senhora que trouxe ao mundo o Supremo Pastor. Por meio dela, Deus realizou essa profecia. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Que Nossa Senhora interceda pelo sacerdócio, pelos sacerdotes e pelas nossas famílias, para que delas surjam vocações sacerdotais. Assim seja. Amém.